coloquei aqui essa figurinha de uma criança liberando um coração, né? Às vezes aqui existem formas deste coração. Às vezes nós temos pecados de estimação, ídolos. Ídolo nem sempre é aquela estátua de gesso, de pedra, de pau. É algo que a gente não consegue renunciar, né? Isso se torna um ídolo nas nossas vidas. É algo que nós não conseguimos soltar, como essa menina, a cordinha deste balão. E ficamos presos, porque existem, como se eu posso dizer, processos que nós temos que fazer nessa caminhada da Techuvá. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer, confessar estes pecados com um genuíno arrependimento, não algo da boca para fora, algo para que as pessoas possam ver, um estereótipo, não. É genuíno, porque eu sempre falo, e sou repetitiva nisso, nós podemos enganar uns aos outros, como seres humanos, mas a Deus ninguém engana. E Ele sabe, Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha, Ele sabe realmente se aquilo que nós estamos expressando como arrependimento, se é verdadeiro ou não. E como que Ele vai saber se esse arrependimento é verdadeiro ou não? No próprio conceito que eu coloquei aqui de renúncia, tá? Que é com relação à desistência, ou seja, eu desistir de algo que para mim era um ídolo, algo muito importante, algo que estava ali realmente amarrado em mim, abandonar esse pecado, é um sacrifício. Literalmente é um sacrifício. Não é fácil, né? Vamos dar pequenos exemplos, não vamos falar em algo tão profundo, mas, por exemplo, alguém que é viciado num cigarro, você confessa, diz a Deus, Deus, me perdoa por esse pecado de fumar, de não conseguir me libertar deste pecado. Mas a partir daí, Deus quer ver um esforço, não somente uma confissão e uma desistência de persistir. Na verdade, eu estou renunciando à renúncia. Eu renuncio à própria renúncia, eu me acomodo. E muitas vezes a gente diz, Deus entende, Deus me entende, sabe o quanto está sendo difícil para mim. Deus pode até entender o começo desse processo, mas à medida que isso não evolui num processo realmente de renúncia, é complicado. Então, a renúncia é realmente desistência, é abandono, é sacrifício. Então, todo pecado, ele precisa ser renunciado, não somente confessado, mas ele precisa ser renunciado. Qualquer pecado. Qualquer pecado. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou muito verborrágica, ou seja, eu falo demais, e o falar demais, ele sempre vai trazer algo de ruim, algum deslize, né, algum pecado com relação à língua. Então, se eu faço isso, eu tenho que renunciar a isso. Eu tenho que buscar um processo de fechar a boca, literalmente. Então, o jejum, por exemplo, existem várias formas de jejum. O jejum não é só de alimento, não. Jejum, por exemplo, de alguém que fala demais, é ficar sem falar. Avisa os familiares e diz, vocês não me levem a mal, mas hoje eu não vou falar. Ou eu vou falar o essencial, sim, não. É um jejum de palavras. Mas isso exige esforço, renúncia. E o que a gente vê hoje? As pessoas estão vivendo uma religiosidade. O que é uma religiosidade? Fazer algo estereotipado. Algo que
é como eu disse antes, para as pessoas verem aquela aparência de crente. E lá atrás, no oculto, todo mundo tem o seu oculto, né? Agora, como que você reage a esse oculto, como que você está no oculto, vai fazer toda a diferença. Porque quem realmente é crente, ele na luz quanto nas trevas, ele tem que continuar sendo crente. Então, de nada adianta nós confessarmos um pecado, por exemplo, pegar o mesmo exemplo do cigarro, né? Eu não fumo diante da minha família, eu não fumo diante dos irmãos da igreja, eu não fumo aqui e ali, mas eu me escondo, eu vou para uma peça separada, eu vou para um lugar isolado e eu vou fumar. Mas, diante de Deus, Ele está vendo que eu continuo. Eu não renunciei. Eu continuo naquele vício. Eu acho que deu para entender, né, essa questão da renúncia, nesse conceito de desistência, de abandono, de sacrifício. Não é fácil renunciar. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Então, aqui ele continua a falar, né, que sobre esse alvo. Nós temos que ter essa meta, esse objetivo de continuar nesse caminho da Techuvá, custe o que custar. O sacrifício que for necessário seja feito. E é renúncia, é sacrifício. Amém? Pode passar. Aí eu botei uma pergunta aqui para vocês meditarem. O que ou qual coisa, eu botei entre aspas coisa, porque pode estar relacionada a coisa mesmo ou pessoas, tá? Você precisa renunciar hoje para ter uma comunhão plena com Deus. Então, cada um sabe da sua vida aí, essa gravação vai ficar depois no canal, espero que mais pessoas tenham acesso. Precisamos fazer essa reflexão. Eu falo por mim, mas eu creio que a Roberta entende da mesma forma. Irmãs, eu tenho compromisso com Deus. Às vezes as pessoas podem olhar para mim e me achar fria, calculista, mas o meu compromisso é com Deus e com a palavra dele. Eu levo muito a sério a questão do sim, sim, não, não. Porque o que passa disso provém do maligno. Então, vocês não vão me ver amaciando o ego de ninguém, ou, sabe, dando aquela, tipo, Deus te entende, continua no teu pecadinho, no teu pecadão. Não, tá? Então, a minha posição é essa. Eu não faço, não passo pano no pecado de ninguém. Para quem pede conselho para mim, eu sempre digo a verdade. Se a pessoa está em pecado, não que eu estou julgando a pessoa, mas eu acho que a gente não pode mentir. A gente tem que dizer, você está no erro, você está no pecado, e se você continuar assim, você vai perder a salvação. E digo isso para mim, pelos meus erros também, né? Então, é uma coisa muito séria a renúncia. A renúncia é algo que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que levar a sério. O que eu tenho que largar a mão? O que pode estar causando um sério problema de eu perder a minha salvação?
Simples assim. Porque há aqueles que entendem, né, que na predestinação, acho que é os calvinistas, eu não entro muito nessa seara, mas tipo, eles entendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não entendo dessa forma, tá? Eu entendo que nós somos na caminhada responsável, sim, por obtermos a salvação, porque a salvação veio por intermédio de Cristo, pelo derramamento do seu sangue naquele madeiro, né? Pelo sofrimento que ele passou por nós. Então, corre-se o risco, sim, lá em Apocalipse, numa das cartas para uma das igrejas, ele diz, né? Cuidado para que não seja tirado a coroa da sua cabeça. Que coroa é essa, se não é a salvação? Então eu vejo que as pessoas estão realmente procrastinando. E tem coisas que você não precisa. Eu vou ver o que Deus vai me dizer. Eu vou esperar a revelação de Deus. Com relação a pecado, é sim, sim, não, não. Deus não vai falar o que ele já falou na palavra. Na palavra já está dito, já está explicado. Não tem mais o que explicar. Então, se você está esperando, você está procrastinando e colocando em risco a sua salvação. Naquilo que Deus já disse que é pecado. Naquilo que Deus já disse que é para você renunciar e você não renunciou. Você está deixando para amanhã. Quantas coisas na nossa rotina nós procrastinamos, deixamos para amanhã. E quantas vezes acontece da gente se arrepender e dizer, poxa vida, por que eu não fiz ontem? Eu não devia ter deixado para hoje, eu devia ter feito ontem. Só que com relação à salvação, não tem volta. Se nós não andarmos em renúncia, em arrependimento, esse é o caminho. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Se o próprio Cristo, se o próprio Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, Filho de Deus, ele renunciou à sua glória, renunciou à sua posição conquistada já no céu, em nosso favor, e nós achamos que nós não temos que fazer renúncias. Nós achamos que nós estamos acima de Cristo. É algo a se pensar. Então, que fique, tira um print aí da tela, qual coisa você precisa renunciar hoje. Na oração a Roberta disse, obrigada por esse presente. Entenda que o amanhã, que a gente chama de futuro, ele vai continuar sendo presente. Só que quando você olhar para o ontem, que é o hoje que nós estamos vivendo, né? E você deixou de fazer o que deveria ter sido feito. Então anota aí num caderninho o que eu preciso renunciar, que eu ainda não renunciei. O mais complicado não é coisas, não é um cigarro, e ainda é complicado. Uma bebida é complicado. Mas com relação a pessoas, se torna bem mais complicado. Mas qual a minha prioridade? É o reino de Deus? É a minha salvação? Então, é esse alvo que Paulo estava falando. É esse alvo que eu tenho que, sabe, olhar para o alvo e como se nós fôssemos a própria flecha, né? Disparada em direção a esse alvo. Amém? Pode passar, irmã. Alguém quer fazer algum comentário para a gente dar uma respirada ou tomar uma água? Eu gostaria de comentar que é sempre assim, né? Deus fala com a gente
exatamente o que nós precisamos renunciar, mas muitas vezes vezes. a gente não presta atenção. Bem recentemente, eu percebi que eu precisava renunciar às redes sociais, principalmente aos rios. Eu percebi que era um ciclo vicioso. Eu começava vendo até coisas ligadas à religião, à Bíblia, à palavra, mas o algoritmo, ele é muito esperto, né? Ele ia entregando mais daquilo, aí começava a parte de curiosidades da natureza, de reformas, que eu trabalho com construção civil, e eu ficava 1, 2, 3 horas olhando os rios. E eu finalizava o meu dia, aliás, a minha noite, né? Pensando assim, meu Deus do céu, por que que eu não fiquei esse tempo orando? Por que eu não peguei para jejuar durante esse tempo? Ler a palavra. Por que que eu estou desperdiçando o meu tempo com algo que não me agrega e, pelo contrário, está me trazendo prejuízo? Porque a sensação que eu tinha depois de ficar tanto tempo imersa em conteúdos fast food, que esses conteúdos muito rápidos, né? Era de um cérebro realmente apodrecido. Sabe quando o nosso cérebro fica tão acelerado e aí começam as crises de ansiedade? Irmãs, é terrível isso. O quanto o sistema, as redes sociais, elas foram formatadas para manter você preso tanto e tanto tempo. E detalhe, te entregando aquilo que você realmente está assistindo. Não são conteúdos ruins. Eu não estava vendo dancinha, eu não estava vendo coisas supérfluas. Eram conteúdos, apesar de rápidos, com um sentido profundo. Coisas bíblicas, detalhes, curiosidades bíblicas. No entanto, por ser um conteúdo muito curto, eu estava começando a ficar na superficialidade da fé. Porque a comunhão com o Pai vem no secreto do quarto, vem no respirar, vem no você meditar na palavra, orar, se derramar, sabe? Dar tempo para o Senhor trazer à sua memória sentimentos, emoções, coisas que aconteceram no seu passado, para você trabalhar tudo isso, confessando pecados, renunciando coisas. E é o íntimo mesmo, né? O secreto do quarto é intimidade. E eu estava trocando este momento de intimidade por algo superficial, um conteúdo fast food. Por mais que fossem conteúdos bíblicos, eu estava realmente pecando, fazendo uma idolatria, trocando a comunhão, a convivência com o Pai por algo superficial, né? Que até mexe com a dopamina, mexe com essa parte de hormônios. A gente se sente satisfeito, mas a gente tem essa sobrecarga de hormônios do prazer e de relaxamento, e no fim a gente acaba se tornando resistente. Aí vem a ansiedade, né? A gente acaba trocando coisas profundas que vão trazer resultado a longo prazo, vão trazer uma satisfação genuína por uma satisfação momentânea, instantânea, mas que vai apodrecer o nosso cérebro. E assim eu estou nesse caminho de renúncia. Deletei, né, os aplicativos de rede social do meu celular e estou tendo que me policiar porque ainda existe o mobile, né, que seria você acessar através do navegador, tipo do Chrome e outros navegadores. Ainda tem, sabe, como você acessar, é como se fosse um vício. E eu estou neste trabalho árduo de colocar um limite a isso e a trocar o supérfluo pelo profundo no secreto do quarto. Mas não é fácil, é uma renúncia, né? Requer realmente um jejum e um propósito. Eu só queria comentar isso, mas vale a pena. Tudo aquilo que o Pai pede para nós renunciarmos e nós nos colocamos no caminho é porque lá na frente nós vamos colher frutos muito preciosos. Ele entende muito mais do que nós, né? Ele nos propõe uma carreira, ele nos propõe um desafio de techuvá. E quando nós renunciamos, nós estamos realmente neste caminho.
Amém. Alguém mais quer fazer um comentário das meninas? Fiquem à vontade, tá? Senão a gente deixa mais para o final. Pode passar, então, irmã. Eu coloquei aqui: renúncia é um ato de desapego e libertação. Foi exatamente o que a Roberto colocou ali com relação às redes sociais, né? E o pior, eu vejo assim, eu quase não uso o Facebook, né? O Facebook eu uso mais, às vezes, só na questão profissional, mas é pouco, muito pouco. O Facebook é uma rede social que eu vejo que ele trabalha muito na imoralidade sexual. Teve uma vez que eu abri e já veio, assim, explícito, um ato sexual ali, que podia ter sido uma criança abrindo ali, né? Então, assim, realmente as redes sociais estão fazendo uma cauterização no cérebro das pessoas, sabe? E eu vejo na minha própria casa, assim, eu vejo um excesso de uso por parte dos meus filhos, né? Infelizmente, essa geração está altamente contaminada com isso. Mas eu estou na fé, na esperança, na oração. Nós não podemos, né, desanimar, tá? Então, quiserem também tirar um print, eu acho muito, muito importante isso aqui. Renúncia é desapego e libertação. Amém? Pode passar. E se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A partir desse versículo, nós vamos fazer um pouco mais aprofundado com relação à renúncia. Pode passar, irmã. Então, primeiro processo baseado nesse versículo, negar, né? Negue-se a si mesmo. A si mesmo. E o que a gente faz? A gente não quer olhar para dentro de si. Como nós temos uma resistência de olhar para dentro de nós mesmos. Nós gostamos de olhar para os outros. Como é fácil detectar o problema nos outros, o que os outros têm que renunciar, o que os outros têm que confessar, né? E nisso nós somos PhD em fazer. Mas quando é com relação a nós, aí a resistência é grande. Aqui eu coloquei negar ao nosso eu, letra maiúscula, carnal e egoísta. Então nós somos, né? A Bíblia diz que nós somos um espírito, alma e corpo. Na verdade, o espírito, vamos dizer aqui, ó, o espírito, vamos supor que fosse esse dedo aqui do meio, ele teria que ser o maior dentro de nós. Ele teria que sobressair, né? A alma e o corpo, eles estão, praticamente eles são do mesmo tamanho, tá? Alma e corpo, eles trabalham juntos, tá? O espírito, ele deveria dominar corpo e deveria dominar alma. Mas o que acontece? Ao invés do espírito ser o maior, eu vejo que o corpo, né? O corpo, a parte carnal, ela acaba reinando e se sobrepondo a espírito e sobrepondo a alma, tá? Isso é um desequilíbrio. Porque a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, para que eu possa adorar ao Pai em espírito, ou seja, que o meu espírito entre em comunhão direta com o Espírito de Deus, o meu espírito tem que dominar sobre esta carne egoísta, este eu carnal e egoísta, tá? Então,
É esse o contexto. Eu tenho que negar as minhas vontades. Coisa que eu não fazia na minha antiga, na velha criatura. A velha criatura, ela ditava as regras. Ela queria tudo como um filho mimado e nós dávamos a ela tudo que ela queria, né? Nós satisfazia as vontades desta carne de forma plena. Só que agora, né, para aqueles que se dizem novas criaturas, nós temos que renunciar a essa carne, renunciar a este filho mimado. É dizer não para este filho mimado. Não, você não vai ganhar. Porque você, a partir de agora, você vai andar conforme as regras do Espírito. Você não manda mais aqui. Nova criatura, corpo, carne, não manda mais. Tá? O Espírito é o chefe. Tá? O Espírito tem que reinar nesta nova criatura. Pode passar. Mateus 6,24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Né? Nós temos livre-arbítrio, sim ou não? Temos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Deus não é um tirano, ele não é alguém que ele não nos dá essa escolha. Ele dá essa escolha para nós. E ele diz, né, que nós não podemos servir a dois senhores. O que aqui está nos colocando aqui como servos, né? Servo ou escravo tem a mesma conotação. Então, um escravo, ele não tinha dois senhores. Então, vamos colocar essa situação de escravo e senhor. Um escravo tem um senhor. Este senhor aqui, no caso maior, esse aqui é o escravo. Ele domina sobre este servo, esse escravo. Agora, se surgir um outro senhor, a quem o escravo vai obedecer? Né? Então, ele fica cocheando entre dois pensamentos. Né? Ele vai acabar amando um e odiando o outro. Né? Se apegará a um e desprezará o outro. Na verdade, de quem ele vai amar? Aquele que vai se tratar melhor ele, que vai fazer mais as suas vontades. E quem que faz isso? Quem é que faz isso em nós? A carne. A carne que é dominada pelo mal. Né? Satanás, ele é perito em carne. Ele é perito na carnalidade. Então, este senhor Satanás, ele vai te dar tudo, entre aspas, que você quiser. Mas tem um preço. Um preço, né? Que não é o mesmo que Cristo pagou por nós, uma vez que você se aliancia com o Satanás, né? Ele não é o Senhor bonzinho, não. Esse senhor, ele vai botar as garrinhas de fora e vai mostrar quem realmente ele é para esse escravo. Ele vai amaciar, vai tratar ele bem a princípio, para trazer ele para si. Né? Fica comigo, eu sou bonzinho, eu te dou tudo que tu quiser. Né? O próprio Satanás ofereceu isso a Cristo. Todos os reinos da terra, né, se prostrado me adorares. Então tem o preço de adorar a Satanás, né? Então nós não podemos servir a dois senhores e essa escolha tem que ser feita. Nós não podemos ficar no meio ali, né? Entre um e outro. Nós temos que fazer essa escolha. Amém? É não ou sim. Pode passar. 1 Reis 18, 21. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o. Né? Não é isso que o versículo diz, né? Seguir a Cristo? Seguiu.
Mas se o é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então, você faz a escolha. Você tem esse livre-arbítrio. Elias estava dizendo, se vocês acham que Baal tem que ser o senhor da vida de vocês, então vão seguir a Baal. Fiquem à vontade. Podem ir. Agora, se é Deus, seguir a Deus. Com fidelidade. Com renúncia. De verdade. Quanta gente está seguindo a Deus de mentira, de mentirinha, de faz de conta. Está enganando a quem? A quem está enganando? Essa é a pergunta. Enganando a si próprio, né? Pode passar, irmã. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, o pecado, a obediência ao pecado gera morte. É inevitável. A obediência para a justiça. Tá? Então, todos esses versículos estão correlacionados. Então, se você se oferecer a Satanás como servo, vai ter um preço de morte. Agora, se nós nos oferecermos a Deus, teremos um preço de justiça, de salvação. Pode passar, irmão. Replicou-lhes Jesus: Amém, amém, e eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não tem o que dizer além disso. Quem está no pecado e continua no pecado, não adianta só confessar. Se não renuncia, você continua escravo do pecado. Esse é o grande engano que a religião trouxe. Eu não estou aqui criticando a religião em si, mas aquilo que foi mal ensinado, né? Levanta a mão, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Tá tudo certo, porque Cristo já fez tudo por nós, já tá tudo correto, não precisa fazer mais nada. E nesse não precisa fazer mais nada, as pessoas entendem que podem continuar nas suas vidas tortas, extraviadas. Tá? Então, ou você é escravo de Cristo, e essa escravidão é liberdade, parece contraditório, né? Ou você é escravo de Satanás, e isso é morte certa, sem volta. Amém? Pode passar, irmão. O segundo processo, né? Já vimos o primeiro, agora o segundo. Tome a sua cruz. Pode passar. E quem não toma o seu madeiro, isto é, não está preparado para sofrer ou morrer e não segue após mim, não é digno de mim. Eu acho que o próprio versículo já fala tudo. Tá? Então, tomar o madeiro, né, é ação. Não é algo passivo, não. Não é como a religião ensinou, tá tudo certo, Cristo já fez tudo por nós, tá tudo ok. Né? Não há mais maldição, não há mais nada, você pode descansar em leito eterno. Tá tudo, né? Tudo feito. Não, aqui está dizendo, e quem não toma o seu madeiro, tomar, pegar o madeiro e seguir a Cristo, é a ação. Eu tenho que fazer, eu tenho que pegar a cruz e caminhar, sair em direção a Cristo. Não é digno de mim. Quem não faz isso não é digno. O que falar? São as palavras do próprio Cristo. Aqueles que estão em condição de passividade, achando que podem brincar de crentes, vão levar um susto muito grande.
muito grande. Isso me preocupa de uma forma terrível. E a preocupação não é com o incrédulo, não é com o ímpio, não. Esses já fizeram a sua escolha, né? Tomara que um dia possam ter um encontro com Deus. Mas e o crente que se acomodou, que não entendeu o que é um arrependimento genuíno, verdadeiro, o que é uma renúncia? Isso me preocupa. Pode passar. Só um minuto, né? Mana, pega a Prince, ela tá fazendo o maior escândalo aqui. Tirar a Prince, ela fica. É minha cadelinha. Ela fica aqui, se coça e geme, e faz e acontece. Continuando então. Lucas 24, 27. Quem não leva o seu madeiro e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, antes nós vimos que não é digno, e aqui está dizendo que não pode ser discípulo de Cristo quem não leva o seu madeiro e não o segue. Né? Então, quem está na passividade, quem não levanta um dedinho para nada, né? Para sequer levantar uma pontinha do madeiro, não pode ser discípulo de Cristo. Se nós pegarmos ali os 4 evangelhos, né, nós vamos ver todas as coisas que os discípulos fizeram. E, por último, Cristo disse, vão a todas as nações e façam discípulos. Vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Farão mais milagres, farão proezas em meu nome. Isso não fala de alguém passivo. Isso fala de atividade. Ser ativo. Amém? Pode passar, irmão. Gálatas 2:20. Eu já fui crucificado com Cristo. Paulo falando, né? Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Alguém que não é crente, que é um ímpio, vai ler um versículo desses, vai ver assim, mas como assim? Já fui crucificado com Cristo, não vivo? Como assim? Eu não entendo. Por quê? Porque o evangelho é loucura para os descrentes. Eles não entendem mesmo, né? Eles acham que a gente é tudo, pancada da cabeça. Só que para nós faz todo sentido. Porque nós fomos crucificados com Cristo. Nós fomos. Quem realmente é uma nova criatura e está nesse caminho da Techuvá, nós fomos. Aquela vida antiga não nos pertence mais. Nós vivemos agora para fazer a vontade de Deus, para caminhar em obediência, em santidade, em renúncia. E isso não é fardo. Eu tenho dito isso. Se alguém acha que isso é fardo, é porque verdadeiramente não se converteu, não entendeu a essência do Evangelho, não entendeu o sacrifício de Cristo. Ainda não compreendeu, ainda está no limbo, sabe? Aquela pessoa que está no limbo, que está naquele vácuo de entendimento. Amém? Pode passar. Terceiro processo, siga-me. Pode ver que são 3 verbos que são ditos aqui e todos verbos de ação. Renúncia, ação. Ação. Pode passar. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, renunciar para Cristo. É ganho. É conquista. Sabe? Enquanto o mundo ali fora está atribulado,
A gente passa, né, por sofrimentos, mas é diferente. É diferente a forma como a gente passa. É muito diferente. Porque nós temos a confiança de que somos amparados. Que o Pai nos olha. Ele não tira os olhos de nós. Nem pode passar, irmã. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Quem? Cristo, né? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é muito profundo. Foi o que eu falei no início. Se o próprio Cristo renunciou, né, já a sua posição no céu, a sua glória, o seu lugar ao lado do Pai, né, por nós, por nossa causa, como está dizendo aqui 2 Coríntios 5:21. Tratou como pecador aquele que sempre foi santo. Em Cristo não há mancha, não há mácula, não há nada. Nada. Mas por nossa causa, essa renúncia que ele fez. Por nós. Pode passar. Para seguirmos a Cristo, existe um padrão exigido. Primeiro padrão, obediência. Jesus sempre, botei em letra maiúscula, obedeceu em tudo ao Pai. João 6,38 diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38, obediente. E nós, né, se nós temos que seguir a Cristo, nós temos que ser o que ele é. Ele é um filho obediente? Sejamos filhos obedientes também. Amém? Pode passar. Filipenses 2:6-8, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O que é esvaziou-se a si mesmo? Renunciou. Se renunciou. Né? O próprio Paulo está dizendo, embora sendo Deus de natureza divina, né? Não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. E tornando-se semelhante aos homens. Se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Cristo fez isso. Nós não somos melhores do que ele. Não. Por que nós não podemos nos esvaziar também? Por que nós não podemos nos tornar servos também? Por que nós não podemos nos humilhar? Por que não podemos obedecer? Fica a pergunta. Isso é um preço? É um sacrifício? Como nós vimos lá no primeiro slide, renúncia é sacrifício. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu acho que agora a gente conseguiu, sabe, entender essa questão da renúncia. Nós poderíamos usar tantos outros exemplos. Eu acho que o exemplo que mais pega, que eu tenho acompanhado, são relacionamentos amorosos fora da vontade de Deus. A dificuldade de se renunciar a relacionamentos de fornicação, a relacionamentos de adultério, né? Por quê? Às vezes a pessoa está ali em fornicação há muitos anos. Já gerou filhos na fornicação. Já gerou filhos no adultério. E a pessoa fica amarrada.
naquilo ali. Essa é uma situação que eu vejo como uma das piores situações. Só que a quem nós queremos dizer sim? Nós podemos servir a dois senhores. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Ou nós vamos continuar nessa fornicação, nesse adultério, ou nós vamos seguir a Cristo. E é nesse ponto que eu botei lá coisas entre parênteses, que pode ser pessoas. Pode ser que você tem que renunciar a um relacionamento de anos. Renunciar, porque você está no erro, você está no pecado. Amém? Pode passar. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, o único caminho. Não há outro caminho. Nesses tempos, né, final dos tempos, muitas são as seitas religiosas, mesmo religiões, denominações, e eu acredito, irmãos, que vai acontecer um avivamento, sim, mas não antes de vir uma grande apostasia, tá? E a grande apostasia é negar a Cristo. E essa vai ser a grande apostasia. Negá-lo como o caminho, negá-lo como a verdade, negá-lo como a vida e como o único caminho que conduz ao Pai. A gente já é acostumado, né, nessas várias religiões a dizer, esses crentes acham que eles são o último biscoitinho do pacote, que é só através deles que tem a salvação. Todos os caminhos levam a Deus, todos. Né? Inclusive pessoas dizendo que, e eu não estou falando de outras religiões, estou falando no meio cristão, que já pessoas estão falando que Jesus é só mais um profeta. Então já está indo para esse caminho da apostasia, negar a Cristo. E quem nega a Cristo é o anticristo. E nós não estamos falando da pessoa do anticristo. Eu estou falando que todo aquele que nega Cristo se torna um anticristo. Essa é a grande apostasia. E o avivamento virá com aqueles que perseveram. E esses vão ser aquela chama de fogo para levar a verdade. Eu creio que Deus vai levantar esse exército de pessoas que não vão retroceder, que não vão largar a mão do arado, que não vão negar a Cristo, custe o que custar. Como Paulo falou, se custar a morte, amém? Amém. Quantos cristãos, né, mortos em vários países aí não negam a Cristo. Eles morrem. Eles morrem por Cristo, pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Estamos dispostas a fazer isso? Será que verdadeiramente estamos dispostas a renunciar, a morrer? Eu não sei se tem algum outro slide, irmã, acho que acabou com esse, né? Aleluia. Então ali, né, eu acho tão linda essa